Essa parte tinha música, tá, gente? Aí tirou a música. Hoje, no MPT Indica, você vai conhecer a obra do analista da Procuradoria-Geral do Trabalho, Alexandre Gomes. No livro Docência Online Corporativa, ele fala sobre o ensino à distância no ambiente corporativo, com foco na administração pública. Esse livro, como ele veio de um curso, ele é muito didático, né? Ele faz uma revisão conceitual do que é educação. Depois ele trata de educação à distância, para ficar bem separado, que seria uma sub-área da educação, né? E depois ele aborda a educação corporativa. O professor Alexandre Gomes entrevistou mais de 400 motoristas de aplicativo e publicou um artigo sobre o clima organizacional da Uber juntamente com seu orientador do mestrado. Ele também é DJ, cantor de karaokê, ator e influenciador, além de desenvolvedor indie do protótipo de board-game estratégico Pontes do Saber. Atua como conteudista e professor de metodologias ativas na Escola Superior do Ministério Público da União, onde chefia o núcleo de desenho de experiências de aprendizagem. Atualmente é professor na UDF, onde ministra cursos de tecnologia. Não tem tutor. É só uma espécie do PowerPoint, um Wizard, né? Vocês viram que eu coloquei 2 apresentadores virtuais? A gente tem que ficar atento a isso. A docência também vai ser substituída por inteligência artificial, por robôs. Vocês veem que é até bonitinho, dá até para passar, né, como apresentadores. Vai substituir ator, vai substituir professor. E com uma certa... Daqui a pouco você vai falando, pô, aquele gaguejo que lá não erra, né? Vai ter até vantagem. Então a gente tem que estar atento. Essa ideia desses apresentadores virtuais é até para chamar a atenção para os próximos passos, né? Porque vai vir aí no futuro, para se preparar. E a arte torna suportável a visão da vida ao lançar sobre ela o véu do pensamento impreciso. Bom, essa aí é uma reflexão que fica em toda essa primeira parte. Primeiro, me apresentando, e outra é... Eu vou fazer uma promessa aqui, que eu não vou falar mal da IA, tá? Hoje eu vou falar só da parte boa, certo? Porque eu tenho muitas reservas, é um esqueleto na sala, que a gente vai discutir isso muito. O finalzinho ali da minha fala já pronunciou isso, mas não vamos falar só da parte dos projetos que dão certo e etc. Eu vou emendar aqui com uma experiência que a gente fez que foi muito interessante, com uma influencer. A gente saiu por Brasília falando de IA num podcast, num carro, né? Para mudar um pouco o estilo, né, de palestra. Eu vou usar desse recurso, é uma coisa curtinha, só para a gente ficar todo mundo na mesma página, professores, vocês me dão licença, de colocar assim um pouco dos conceitos, discutir até inteligência, que é uma coisa que é mal conceituada, difícil de conceituar. Aí eu vou pedir para o Luiz colocar aquele segundo vídeo e a gente depois já parte para um debate. Assim. Em 2003, eu tinha um portal chamado Gomes Homepage. Gomes Homepage. Gomes Homepage. Gomes Homepage. Lá nesse portal, os alunos pegavam material, né, material de consulta, material didático. Também tinha nesse portal uma forma deles aprenderem a mexer com mídia social, que era uma coisa meio recente, e ainda desenvolver para a web, né, fazer pequenos projetos, colocava ali alguma coisa que o pessoal desenvolvia, né, como trabalho de sala. E lá eu adaptei um jogo, League 4, que é como é conhecido no Brasil, ou Connect 4, em que esse jogo aprendia. Né? Ele ia, à medida que o pessoal ia jogando, ia ganhando ou perdendo, ele ia aprendendo com os próprios erros, no sentido de que cada vez que ele jogava e errava, né, perdia, ele nunca mais repetia aquela jogada. Então, para a gente ver como é que isso se relaciona com a inteligência artificial, é bom dar um passo atrás e começar a entender o conceito de inteligência. Existem dois consensos mundiais, né? Isso aí você pode ver lá na Wikipédia, lá, né, para poder, se quiser entender mais sobre esses consensos. Esses dois consensos, se tem dois consensos, é porque não tem consenso de tão complexo que é conceituar o que é inteligência. Mas tem um livro, uma obra, na verdade, uma enciclopédia, que é a Enciclopédia Disney, em que ela conceituava para criança, uma coisa bem simples.
para nosso fim aqui, serve. Então é possível o computador desenvolver uma inteligência artificial, no sentido que foi o homem que criou, e contrapor ou até mesmo imitar a inteligência É a biológica. capacidade de aprender a resolver Pois problemas. bem, se esse é o conceito de inteligência para nós, vamos ver o que é inteligência artificial. Se a gente pensar, é simplesmente a capacidade de aprender. Então, essa parte nem ficou muito didática, eu acredito, mas a gente já começa na discussão de IA a ter um problema, que você está falando de inteligência artificial, mas no mundo não tem o conceito de inteligência. A gente não sabe direito o que é inteligência. Já se está falando em AGI, né? Inteligência geral, consciência, ciência, mas sem saber direito o que é inteligência. Então, para efeitos aqui da nossa palestra, eu vou querer até a opinião dos meus partners, mas eu vou partir de um conceito que eu vi na enciclopédia Disney para criança lá atrás, que eles falam assim, uma das formas de você conceituar inteligência é a capacidade de aprender a resolver problemas. Se você tiver uma máquina, uma pedra, qualquer coisa que tenha essa capacidade de aprender a resolver problemas, a gente teria ali a ocorrência de inteligência para começar essa discussão sobre IA, né? Eu queria ouvir de vocês se vocês concordam, como é que vocês imaginam essa parte? Boa noite, me chamo Fábio Peral. Primeiro que gostaria de agradecer. Estudos recentes, professor, né? Está estudando um pouquinho sobre isso. Fala sobre essa parte cognitiva da IA. E lendo aqui um pouquinho, você estava falando de projetos desenvolvidos com inteligência. Quando o senhor fala da parte da inteligência, essa parte aí motora nossa, no nosso cérebro, né? E artificial junto com a computação em si. Mas o que eu gostaria de falar estudos recentes, né, fizeram ali uma comparação com eletrodos, e quando você usa somente a IA para resolver problemas, você perde essa característica de ação cognitiva e esse senso crítico. Então, ou seja, você começa a pensar, e ali através de um banco de dados, numa concatenação de ideias que é gerada, ela te traz aí um conceito que você não tem a mínima ideia do que é. E você não tem ali, às vezes, de usar tantas vezes ela, é legal, mas se você só usar ela, isso acaba deixando você sem senso crítico. Então você não tem mais aquele poder de decidir, porque você simplesmente não treina, né? Em sala de aula, professor, nas aulas de programação, eu faço os alunos escreverem a programação, né? Tem alunos que falam assim, pô, professor, mas eu estou no 8º semestre, né? Nunca escrevi. Falei, então vai ser a primeira vez, olha só que bom, né? Então, né, vamos ter a oportunidade. Por quê? Quando a gente escreve, quem processa? A nossa CPU, né? E quando a gente escreve no computador, quem processa? A CPU do computador. Então, ou seja, aquele senso crítico, aquele aprendizado seu não se torna real, se torna fictício, virtual, né? Até fazendo, professor, um adendo, né? Eu gosto de colocar, inteligência não é só capacidade de resolver problemas, mas de criar problemas também. Então, na verdade, assim, eu entendo a inteligência como uma extensão da consciência, né? Então, se bem que esse conceito é um pouco complexo, porque se for por isso nós temos animais que não têm consciência, mas isso é mensurável, e são inteligentes, né? De uma forma ou de outra, quando a gente fala em inteligência artificial, porque o termo, né, inteligência artificial isso começou, na verdade, como uma tentativa de reproduzir em uma das duas vertentes, né? Nós tínhamos podemos falar, até estávamos falando lá antes, né? Que a IA começou, na verdade, quando Alan Turing resolveu projetar a sua primeira máquina de estados, tentou resolver problemas, né? E depois disso, a IA se dividiu em duas vertentes. A inteligência artificial simbólica, né, que procura partir diretamente da utilização de árvores de decisão, a partir de respostas sim ou não, bifurcar no sentido de obter um resultado, e a inteligência artificial conexionista,
que procura, por outro lado, estabelecer uma analogia direta com o nosso sistema nervoso central, né? E aí a gente fala do neurônio, da rede neural, né? Dos modelos de rede, das sinapses, da saturação, dos índices de ativação, enfim. Mas sempre procurando replicar algum comportamento dito humano, tomando o homem sempre como suprassumo, né, da sapiência. Eu até fico bastante curioso, né, quando se fala assim, existe vida inteligente fora da Terra, né? Mas quem disse que nós somos inteligentes? Na Terra. Exatamente. E existe vida fora da Terra? Quem disse que a vida fora do planeta precisa ser igual à nossa? Né? Se nós não vemos, é porque nós não somos inteligentes o bastante para perceber. Então, nesse sentido, o conceito de inteligência é bastante complexo, mas, ao mesmo tempo, eu procuro sempre associar alguma manifestação, eu posso falar não somente física, química, mental, psicológica, até parapsicológica, que extrapole um pouco isso, mas uma manifestação de consciência. Eu acredito nisso, né? Na manifestação de que nós temos uma percepção dos sentidos, nós somos dotados de sensores, como nossos corpos, né? O corpo humano é dotado de sensores, nos 5 sentidos que possui, mas entender que toda manifestação que prenuncia uma consciência automaticamente dispara um sentido de capacidade, de inteligência. Por isso que eu sou contrário à ideia de qualificar as pessoas. A pessoa é inteligente, a pessoa é burra, a pessoa é ignorante. Não, todos nós somos dotados de inteligência. Todos nós, talvez não consigamos canalizar a nossa capacidade de forma visível para resolver algum problema. Então, eu não faço distinção, eu não acho que ninguém seja mais ou menos inteligente. O que acontece é que há pessoas que podem melhor desempenhar, melhor manifestar essa capacidade. Tá? Então, quando a gente fala da inteligência artificial, a gente está, na verdade, dizendo respeito a uma tentativa de replicar as manifestações do ser humano na sua inteligência natural, dotado de 5 sentidos minimamente, né? E a partir daí é a observação da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar, né? Tanto é que nós conseguimos, desses 5 sentidos, replicar perfeitamente 3. Outros 2 são um pouco mais complexos, né? E aí vem a questão da consciência, né, do entendimento de que uma máquina nunca terá inteligência natural. Por quê? Uma máquina não manifesta empatia, a máquina não manifesta companheirismo, uma máquina não manifesta determinados fatores que estão relacionados a esses 5 sentidos, ou na junção deles. Há sensações que nós temos que disparam 2 ou 3 ou 4 ou 5 desses sentidos. Mas é interessante, muito interessante a discussão do que é a inteligência antes de se falar em inteligência artificial, né? Nós estamos buscando fazer a máquina ficar igual a nós. Por quê? A nossa inteligência natural é o ápice, é o exemplo que deve ser seguido? Talvez não, né? Então, a gente conhece aquele conceito, né, de inteligência emocional. Daniel Goleman tratou muito disso. Aí ele dizia lá que você tem 7, 9, 12, todo dia aparece uma inteligência nova aí, segundo os especialistas, né? A clássica, aquela que o pessoal lá no meio militar media para saber se o cara ia servir ou não, era o QI, coeficiente de inteligência, que trata de uma coisa muito pro lado da cognição apenas. Né? Aquele primeiro domínio lá do Bloom, quando o pessoal da pedagogia vai lembrar lá que o Bloom tinha 3 domínios, né? Trata mais daquele primeiro. E tem lá o Pelé, ele teria uma inteligência corporal, tem gente que se comunica melhor, aí teria uma inteligência interpessoal e por aí vai. Então, quando a gente falar de inteligência da máquina principalmente, a gente vai estar falando mais do QI. Se ele dá pelo menos a primeira, será que a gente consegue, né? Aí esse exemplo que eu dei aqui do League 4, né? Do League 4 é um joguinho você acha da Estrela, alguma coisa assim. Parece um jogo da velha, mas o objetivo é você ligar 4 fichinhas. Então, como o professor falou, a gente tem aqui aquela inteligência simbólica, em que você vai lá numa árvore, né? Você vai, ó, dado a fichinha na primeira casa aqui, quais são as outras jogadas possíveis? Aí, jogando aqui,
que acontece na jogada seguinte? Aí vai virando galhos de uma árvore, cada jogada dessa, uma árvore de dados, né? Uma estrutura de dados. De forma que a IA poderia olhar os pesos. Aqui eu ganho, aqui eu perco e tal, e fazer sempre aquela jogada mais otimizada. Essa seria a primeira, né? Agora, a conexional, né? Conexionista, é aquela que o pessoal usa hoje nos ChatGPT da vida, aí, Gemini e tal, que é a que a gente vai falar agora, que é a imitação da nossa inteligência também física, do ponto de vista do neurônio, aquela coisa biológica. Se você fizer uma rede de neurônios, dá para você ter raciocínio, e aí vamos mostrar esse conceito também. Pessoal, se a gente pensar simplesmente a capacidade de aprender, tem várias estratégias, vários algoritmos, várias formas de a gente ver isso. A forma como eu usei lá no Connect 4, né, no Leak 4, foi simplesmente uma árvore de decisões em que ele vai armazenando as jogadas nessa árvore. Se ele fez uma determinada ação, ele vai pegar um outro galho dessa árvore informacional para não repetir aquilo. Se for uma situação que ele não pode sair daquele jeito nenhum, na próxima vez que ele jogar, ele volta um nível na árvore. Isso é uma coisa mais sofisticada, voltado mais para programação, mas é uma estratégia. A estratégia que se usa mais hoje é a da rede neural, que é imitando como o cérebro funciona, né? O cérebro nosso é uma rede de neurônios. Como é um neurônio? É uma célula que tem dendritos ali, tem ramificações que ligam com outros neurônios, né? Com outras células nervosas. Pois bem, uma rede neural, basicamente, ele tem 3 camadas de neurônios, grandes camadas. Uma camada de entrada, uma camada que é cheia de também uma rede lá de neurônios interligados lá dentro, que a gente não vê, assim, a gente não fica sabendo muito como é que ela funciona, e a camada de saída. A camada de entrada, para fazer um exemplo, imagine que você esteja criando uma rede neural para determinar, baseado em sintomas, qual é a doença, né? Uma rede neural para a medicina. Então você põe lá, um neurônio vai indicar se a pessoa está em febre, outro para indicar se ela tem nariz escorrendo, outro para indicar se ela tem olho vermelho, né? Aí ali dentro você vai ter outros neurônios que vão estar interligados com essa entrada de sintomas, né, desses neurônios dos sintomas, e cada neurôniozinho desse que vai estar lá dentro vai receber de outros neurônios anteriores informações do tipo tem ou não tem, ou entre 0 e 1, e um peso. Esse peso é para indicar para aquele neurônio que está recebendo informação o quanto que aquela informação é mais importante ou menos importante. Estou simplificando bastante aqui para ficar fácil de entender. Mas imagina o seguinte, um neurônio que vai processar se aquilo ali é ou não é uma determinada doença. Ele recebeu olho vermelho? O olho vermelho talvez não seja tão importante, mas talvez febre seja mais importante. Então o peso de febre vai ser maior do que o peso do olho vermelho. E nariz escorrendo seja uma coisa intermediária, mas menor ainda do que febre. Ou seja, nós temos que esses neurônios que têm esses pesos vão levar dados para um outro neurônio que vai ter, além de receber esses dados, ele vai transformar esses dados através de uma função. Se você fosse pensar numa coisa bem assim, matemática de segundo grau, vamos pensar em média, ele vai fazer uma média. Mas se você for ver como é mesmo na prática, para programadores, geralmente é uma função tipo uma sigmoide, que transforma aqueles dados em algo entre 0 e 1. Certo? Esse aqui seria o gráfico do sigmoide que eu vou mostrar aí para vocês. Ou seja, processou esse dado ali numa função, aquele neurônio manda para outra camada de neurônios. Que pode ser, por exemplo, qual é a doença. Se vai ser gripe, alergia, resfriado e por aí vai. Essa é a rede neural. A rede neural, então, ela imita, não quer dizer que funcione exatamente assim, mas ela imita um pouco a natureza. Mas foram desenvolvendo outras estratégias. Vamos chegar no que tem hoje, no ChatGPT e tal, eles foram fazendo mais do que isso. Eles fizeram o seguinte, falaram, se essa rede neural não estiver bacana, a gente tem que transformá-la, né? Então, eu vou chegar, olhei lá, tem olho vermelho, febre e nariz escorrendo. Aí eu falo, alergia. Falei, bom, febre não é muito para alergia, tá errado, seria mais gripe. Aí eu mudo esses pesos
e lá naquela função que tem dentro do neurônio, eu ponho um valorzinho lá arbitrário, só para dar o tal da gripe, né, que eu quero chegar na gripe. Eu mando um valor lá arbitrário que eu chamo de tendência ou viés. E isso vai modificar a minha rede neural para dar o que eu quero, porque eu estou treinando ela, eu estou ensinando, né? Lembra que é aprender, né? Inteligência é aprender. Então eu estou ensinando para a minha rede neural como é que ela deve se portar para dar o dado final. De forma que depois, se aparecer um sintoma que eu nem treinei, tipo, tem olho vermelho e tem febre, mas não tem nariz escorrendo, é capaz dela falar assim, bom, parece mais para gripe. É 50% gripe, não chega a ser 100% porque eu fui treinado de outra forma. Mas ela vai te dar uma resposta que pode fazer sentido, mesmo que ela não tenha sido treinada exatamente daquele jeito. Ou seja, uma rede neural ela é puramente estatística. Isso foi feito dessa forma, sempre supervisionado. Tem um programador, um treinador que vai falando para a rede neural como é que ela deve se portar até ela ficar útil. Mas com o tempo, eles foram vendo, olha, se demora demais, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma segunda rede neural que ela vai aprender a corrigir a primeira. Então a gente ensina uma segunda, por exemplo, a identificar se uma imagem é ou não é correta. E a primeira rede neural vai aprender a desenhar imagens, como a gente vê hoje em dia, né, que o computador cria imagens. Aí ele faz, por exemplo, você fala, desenha uma abelha. Ele desenha uma abelhinha com a asa roxa. Aí a segunda rede neural fala assim, não existe abelha de asa roxa. Aí ela corrige, vai lá e faz aquela mudança nos pesos e nos vieses, nas tendências. Isso a gente chama de retropropagação, né, um termo técnico. E de forma que, repetidas vezes, a primeira rede vai acabar aprendendo a desenhar, sendo corrigida pela segunda rede, de forma que não precise de ter alguém ali. Isso acelerou demais. Por isso que hoje é viável você ter um chat GPT. O processo de aprendizagem ficou muito acelerado. E assim, a gente chama essa segunda rede de adversarial, que ela é como se fosse um adversário, né, da primeira. A primeira rede, ela consegue criar coisas novas. Você manda ele desenhar uma abelha, é capaz de fazer uma abelha que você nunca viu, depois de ser treinada pela segunda. E por ela ser capaz de gerar coisas novas, elas passaram a chamar esse tipo de rede generativa. Bom, falta a gente falar de uma coisinha que acaba de conceituar como funciona uma rede neural ou uma inteligência artificial como a do ChatGPT, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Quem não estava em marketing nos últimos dias já ouviu falar no ChatGPT. Que é o seguinte, para você, por exemplo, quando você está lá no seu celular escrevendo, ele sugere uma palavra, né? Você fala assim, AT já sugere para você atenção. Por quê? É matemática, é estatística. Geralmente, se você viu tudo quanto é texto da Wikipedia e tal, começou com AT, geralmente a atenção é a próxima palavra. Mas pode ser que seja atender. Então ele coloca lá atenção, atender, te dá opções, né? Isso também ele vai aprendendo. Se você colocar, não, eu queria escrever atender, não é atenção não. Aí quando você colocou atender, você deu um peso maior para atender, e isso ele vai aprender, né? O ChatGPT funciona assim. Ele aprende baseado na qual é a palavra mais provável. Então você fala assim, ChatGPT, me fala de um soneto de Shakespeare. Aí ele começa, Romeu e Julieta, não sei o quê, porque quando ele viu lá a Wikipedia, viu toda a internet que ele conseguiu, né, trazer para aprender, para treinar a inteligência dele, ele notou que quando fala em Shakespeare, logo vem Romeu e logo vem Julieta, logo vem Otelo. Então são palavras próximas. O que aconteceu de diferente, que isso já existia, né? A gente sempre teve isso no celular. O que tem de diferente no ChatGPT é que eles criaram um algoritmo, né, que acrescentou na rede neural uma função chamada transformador, ou transformadora, que é o transformer, que é o seguinte, ela pega o contexto. Então, você está falando assim, ChatGPT, o que é a Esplanada dos Ministérios, por exemplo? É uma coisa que a gente pode passar agora por lá, né? Aí ele fala, bom, estou no contexto do Esplanada dos Ministérios. Esplanada dos Ministérios é um lugar que tem ministérios lá em Brasília e tal. Aí você fala assim, quem foi que fez isso? Eu não repeti Esplanada dos Ministérios, eu falei isso. Aí ele pega o contexto, fala, bom, se eu estou no contexto Esplanada dos Ministérios,
Isso não vai ser Manhattan, Europa, vai ser Esplanada dos Ministérios. Aí ele continua, né? Quem fez isso foi Lúcio Costa, por exemplo, né? E com isso a gente completa a sigla de GPT, Generative, né? Generative Pre-Trained, P de T, né? T de Transformer. Então é uma rede neural, né? Transformadora, generativa, pré-treinada. Ou seja, ela usa aquele algoritmo, aquela função de transformação, que é o baseado em contexto, para fazer coisas novas, por isso generativa. Ela é capaz de criar textos novos baseado no que ela foi treinada. Eu acho que com isso a gente deu uma passeada nos conceitos de IA para entender onde a gente veio parar hoje, né? Quelles sont les dernières nouvelles du podcast Juiz Xandão? Wow, molto bello! E non avevo notato, il tuo inglese è davvero fluente, vero? Es genial que utilices inteligencia artificial para la sincronización labial y el doblaje. Impresionante. Oh, excelente. Esto merece un registro. Percebeu, né? E a dificuldade de dirigir e ficar falando de IA, você tem que ver que isso é uma habilidade, não é fácil. Mas eu queria ouvir um pouquinho sobre os conceitos que a gente falou aí. Fazendo mais um complemento sábio à colocação do professor, no sentido, é interessante quando se fala em inteligência artificial e se mexem com os sentidos, né? A gente fala da IA generativa e, por enquanto, para muitos de nós, a IA generativa é a mera produção de texto, né? Você vai produzir texto. Mas nada, se vocês investigarem um pouco mais, eu acho que nós podemos desenhar dispositivos que nos permitam trabalhar com o visual, não somente texto. Eu vou falar de um dos sentidos, tá? Mas eu não sei se vocês conhecem, até porque no nosso dia a dia, trabalhando com a IA, não é a nossa finalidade primeira um aprofundamento em uma técnica, em um motor, em uma solução em particular. Como eu já havia dito em outra ocasião, a todo momento você tem ferramentas novas surgindo, desaparecendo e surgindo outras. Mas é interessante que vocês possam investigar, isso não é uma propaganda contra o chat GPT em particular, né? Mas investiguem possibilidades de se mexer com voz. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Não sei se vocês conhecem uma aplicação chamada Eleven Labs, né? Então, façam testes com voz, com pitch, né? Eu fiz testes uma vez, 30 minutos de voz coletada, a gente consegue reproduzir a voz de qualquer pessoa, né? É um modelo que se cria. Mas sempre estimulo vocês, já que nós dispomos de ferramentas, algumas são pagas, outras não são. Colocou a questão de você, de IA poder gerar conteúdo. O conteúdo não precisa ser necessariamente textual. Eu posso criar modelos, posso criar teorias, posso criar teoremas, posso criar um desenvolvimento, posso criar alguma expressão de conhecimento que vai transcender a mera leitura de um texto. Porque nós, infelizmente, para que os desenvolvedores pudessem obter capital, eles precisam atrair, né, nós aqui, jogar a isca e fazer com que entendamos que IA generativa é texto. Não está longe de ser isso, né? Sobretudo na aplicação, na explicação de uma rede neural, né? A gente poderia aprofundar falando de uma rede neural convolucional, né? E trabalhar com soluções, mas procure investigar e conhecer e mergulhar nisso, né? Que na educação nós podemos trabalhar com projetos voltados à medicina, né? Na proposição de soluções para pessoas que têm limitação de movimentos, para a IA, para desenho de próteses, né, para investigação de enfermidades, não somente por uma mera comparação, pela investigação de sinais, de imagens, no caso, sinais de imagem que eu digo respeito a imagens médicas, em particular, detecção de tumores e outras condições, mas sempre procurando estabelecer, criar, instigar na cabeça do aluno a curiosidade, né? Eu poderia listar aqui 80, 90 ferramentas diferentes de IA, né?
e a gente confunde, na IA é ChatGPT. Isso aí é um pouco preguiçoso, né? O raciocínio de achar que a gente só trabalha com texto. Mas, dentro dessa colocação, desse exemplo, estimular, convidar vocês a conhecerem outras ferramentas. Algumas são gratuitas, tá? Vocês não precisam achar que vão ter que gastar dinheiro com isso. Tá? Nós temos 5 sentidos. É algo que me incomoda, no bom sentido, não poder fazer com que nós consigamos investigar a questão do paladar e do olfato, que são os 2 sentidos talvez mais complexos na emulação, né? Como é que você vai fazer uma máquina sentir ou representar o que é o gosto de algo, né? Ou o cheiro de algo? Visão, tato e audição são mais mecânicos no sentido da percepção. Então, na verdade, não é somente um comentário, mas um convite. Investiguem possibilidades dentro da área de vocês. Com certeza há uma aplicação para fazer com que a IA crie resultados de forma lúdica, não necessariamente algo maçante, mas que vocês possam estimular dentro de vocês a inteligência natural para extrair em algum desses 5 sentidos um conhecimento adicional. Com certeza, se vocês pensarem um pouco, é aquela velha pergunta que você se faz: o que eu poderia fazer dentro do meu curso, dentro do meu projeto profissional, o que eu poderia fazer para agregar uma solução, né? Resolver um problema. Investiguem um problema, identifiquem algo que nunca foi resolvido e se proponham a fazer uso do computador para gerar novas fontes de conhecimento e, a partir daí, criar modelos, que na verdade a IA nada mais é do que um modelo, né? Criar modelos para que nós possamos resolver problemas. Eu sempre falo isso aos alunos. A finalidade de qualquer formação superior, técnica ou superior, é a aplicação para a resolução de um problema. Nós queremos resolver problemas, não queremos criar. Algumas pessoas só criam um problema e são, às vezes, muito inteligentes, mas inclusive essas fazem uso de IA também, né? Mas, enfim, é um convite que eu deixo, não somente um comentário. Investiguem possibilidades para transformar um problema em solução fazendo uso de uma ferramenta. E muito mais vem pela frente. Quando nós paramos para pensar que nós estamos em 2026 e avançando cada vez mais rápido, né? As modificações acontecem cada vez mais rápido. Algo que levava 20 anos, depois passou a levar 10, depois 5, depois 2, depois 1 ano, depois 3 meses. Eu não quero saber, exagerando aqui, o que vai acontecer nos próximos 10, 15, 20, 50 anos na tecnologia. É algo que assusta, né? Mas ao mesmo tempo nos gratifica, no nosso caso aqui em particular, por ter feito e fazer parte dessa transformação tecnicamente falando. Mas é claro, né? A gente sempre abre espaço para que vocês possam crescer como indivíduos, crescer e evoluir dentro dessa inteligência. E aproveitando esse convite, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Todo mundo aqui usa a IA em sala de aula, usa? Quem é que usa a IA? Levanta a mão, né? Então, grande maioria levantou a mão. Ou seja, desses aí, vocês lembram do prompt que vocês fizeram? Né? Quem lembra, levanta a mão, né? Já diminuiu bastante. E você conseguiria, com detalhes, descrever o resultado desse prompt? Né? Levanta a mão. Quem conseguiria, né? Ou seja, você está no nível superior, ou seja, o seu objetivo principal é arrumar um emprego, né? A diferença do mundo ali, nós temos grandes profissionais que são muitos interessados, autodidatas, e muitas das vezes não vão estar concorrendo com essas pessoas também, né? Ali. E a pergunta que eu faço é: seu diferencial, além do aprendizado, é o diploma de nível superior. Porém, eu tenho aprendizado?
né? Ou eu tenho uma máquina, uma calculadora, que naquela época de 70, quando veio a calculadora, que teve vários professores eram contra, porque isso vai, né, trazer pessoas com menos cognição. Então, vários conceitos que veio trazer, impedindo ali a utilização da calculadora de bolso, né? Porque aquilo está fácil, né? Ou seja, é uma mudança natural. Aqui no professor, quando o professor colocou o vídeo, né, pensando naqueles neurônios ali, né, naquela imitação de neurônio. Aí nós, né, como alunos, né, estamos aprendendo ou estamos só executando, né? Quando eu for concorrer, quando eu sair no mercado de trabalho e não tiver internet, ou simplesmente eu tiver que escrever isso no papel, eu vou conseguir criar algo ou não, né? Nós podemos nos aliar à IA, ela é muito boa, ela é ótima, é perfeita, mas nós precisamos utilizar ela com consciência, né? E saber assim, amanhã, como é que eu vou fazer alguma coisa sem IA? Se a partir do momento que eu percebo que essa automatização, ela atrapalha o meu cognitivo e ela me traz uma automatização, eu preciso rever o meu conceito. Ou seja, usar com consciência. Eu falo sempre para os meus alunos, quando nós entramos no ensino superior, nós entramos de um jeito no primeiro semestre, no segundo semestre, nós já começamos a mudar o nosso comportamento, né? Então, o modo como a gente age, o modo como a gente senta, o modo como a gente se comporta. Por quê? A informação muda o nosso ser. O conhecimento, hoje o professor Nelson, Sérgio, não, o professor de manhã que veio, né? Nilo, professor Nilo, ele falou uma coisa muito, muito legal, né? Que a leitura ali, ela traz empatia. Mas não é só a leitura, porque vamos pensar em termos de inclusão, né? Um deficiente visual não faz leitura, mas ela tem empatia, ela usa os outros sentidos, coisa que a IA, muito boa, bem colocada pelos professores aqui, não vai ter. E coisas que nós vamos ter, né? A parte da Libras, quando você tem ali o deficiente auditivo, né? Como é que ele vai aprender se ele não ouve? Então, ou seja, mas todos usam uma ferramenta única, que é o cérebro. E quando a gente deixa de usar isso e começa a terceirizar, significa que nós vamos executar menos. Então, nós precisamos produzir mais, né? Precisamos fazer mais, porque hoje em dia as empresas buscam profissionais 360, ou seja, profissionais que fazem um pouco mais do que aquele necessário. Então o profissional, além de digitar, de codar, né, ele vai ter que raciocinar, ele vai ter que ter raciocínio lógico. Então como é que você vai fazer um prompt se você não tem um raciocínio lógico, né? Então a pergunta que eu deixo para vocês aqui para finalizar minha fala é essa, né? Quem aprende? Eu ou a inteligência artificial generativa? Deixando Tá aí bom? como provocação, está até no final da palestra aqui uma frase do professor Rubem Alves, que o papel principal do professor é ser um provocador de espantos, é um gerador de espantos, né? Então, quando o professor fala assim, cadê o olfato, por exemplo, né? Cadê a gustação, né? O paladar? Professor, eu já vi, ser blogueiro é bom que a gente tem contato com muitas fontes, né? Eu já vi uma colher que gera sabor eletricamente. Então, às vezes o pessoal aqui da Biológicas pode querer se juntar com o pessoal da tecnologia e investigar, já tem o caminho. A colher, eletricamente, ela gera o sabor salgado, Vocês falam doce, sobre isso. sem a pessoa ter que E aí comer. Pode ser um caminho, a partir da provocação nossa aqui, para alguém que está na plateia, ser o cara que vai fazer aí aprovar as coisas daqui para frente, quem sabe, né? Eu vou agora, nessa linha dos geradores de espantos, mostrar algumas iniciativas educacionais com auxílio, principalmente da IA,
porque também temos professores aqui na plateia, educadores, que querem algumas dicas, algumas ideias do que se poderia se fazer, porque a revolução está acontecendo e a gente tem que transformar nossas aulas também, né? No sentido também de ter um momento wow dos alunos. Quem sabe a gente conseguirá também com a IA realizar esse intento, né? Então, de cara, nessa apresentação aqui, eu vou começar com uma musiquinha gerada pelo Suno lá, que foi usada como trilha sonora desse jogo Pontes do Saber, que virou o título dessa apresentação, mas alguns aqui dos meus convidados já conhecem esse jogo, que ele já rodou aí na Campus Party, em Nova Summit, né? É um jogo que tem uma certa penetração nessa comunidade geek, e os nossos alunos hoje eles já têm muito maduro a cultura gamer. Então, os professores têm que lançar a mão disso, né, para ensinar conceitos sérios, profundos e tal, mas usando essas abordagens que tornam o ensino um pouco mais lúdico. Não é só diversão, mas a gente pode utilizar outras abordagens, como a gente vai ver agora. Começando desse jogo de tabuleiro. Uma diversão com objetivo. E assim, eu nem gosto de falar que esse jogo é educativo, porque já tem aquele estigma, tudo que é educacional tem que ser chato, tem que ser áspero, né? Tudo que é acadêmico tem que ser assim, muito sério, muito sisudo. E não, a gente pode abordar também de outras formas, no sentido de ser mais didático, de abrir os canais de comunicação com os nossos alunos. E esse é o convite, para que a gente reflita sobre isso através dessas iniciativas aqui, começando com o próprio Pontos do Saber. Perguntas no ar, os dados a girar, amigos reunidos, mentes a desafiar. De cara, vocês estão vendo, é um tabuleiro tridimensional, inspirado nas torres do castelo de Windsor e nos viadutos de Brasília. Não é um tabuleiro chato. Ele não é chato até na concepção arquitetônica. Vamos conhecer um pouco do jogo Pontes do Saber. O jogo de perguntas e respostas nada clássico. Com ele você poderá exercitar sua mente ativando o raciocínio e resgatando da memória fatos e conceitos. Projetado para poder... Então, ele é um jogo de perguntas, trivia, mas é um jogo que tem uma abordagem mais acadêmica. O dado lá, você vai ter que responder perguntas de humanas, exatas, biológicas, que é aquela antiga forma de separar as áreas do conhecimento do CNPq. E aqui algumas reações, para a gente partir das reações para fazer umas reflexões de engajamento. Será que a gente consegue engajar? Eu sou Souza, estou aqui na Campus e estou aqui jogando o joguinho Pontes do Saber. Gente, muito massa. Assim. Trabalha com várias áreas do conhecimento. É um formato bem dinâmico assim, de jogo que instiga a gente, né, a jogar. Então, cada vez mais a gente vai jogando, vendo o colega jogando, quer jogar mais, quer perguntar, quer continuar a partida, ganhar e tudo. Então, assim, o formato do jogo, essa possibilidade da gente multiplicar a quantidade de pontos do dado, por exemplo, fomenta ainda a nossa competitividade, né? Queira ainda mais pesquisar sobre, né? Então, às vezes, se tem uma resposta que a gente acha que sabe, acaba não sabendo, a gente acaba pesquisando para ele ter uma noção, para ver se é aquilo mesmo, ou se não é, ou como. Então, assim, é algo que agrega muito conhecimento. A gente trabalha ali com exatas, área de biologia, né? Área de humanas, entretenimento, de coisas, tipo, essas paradas aí atuais, muita coisa atual que a gente fica até perdido. Tem a possibilidade de passar a vez e de também atrapalhar ou ajudar a vida do coleguinha na própria ponte. Então, enfim, gente, vale a pena demais. Se vocês ouvirem o nome desse jogo aí, Pontes do Saber, aproveitem a oportunidade, que é um jogo muito bacana de jogar com a galera, e é isso. Meu nome é Ana. Isaías Júnior. Meu nome é Giovana. Diogo. Meu nome é Kainan. Meu nome é John. Isaías, é a primeira vez que você joga o Pontes do Saber? Primeira vez. Primeira vez. Primeira. O que você teve de impressão, Isaías? Cara, eu gostei bastante do jogo. É um jogo muito interessante. Qual é a sua área de atuação? Eu faço faculdade de psicologia, atualmente. Mas você acha que pode ser aplicado na psicologia? E muito. E aquele negócio de competição que só melhora o jogo. E eu acho que eu recomendo para vocês jogarem. Principalmente quem tá no colégio ou faculdade, alguma coisa assim. Eu acho que seria legal. Gostei. Para todas as idades, a gente percebe estudantes já no mercado de trabalho, qualquer
galera, né, que está vindo aí, a base que está forte, ela está comprando essa ideia. Esse jogo ele tem uma característica de ser tridimensional, e por ser tridimensional, lembra a estética dos videogames. E um dos objetivos desse jogo é tirar a galera do videogame também. Então nós temos, por exemplo, as skins, que é uma... Deixa eu dar uma adiantada aqui. Que é uma característica de videogame que você tem a possibilidade de mudar, né, a arte do jogo. Isso é típico de videogame. Você tem pouco disso em board game, né, em jogo de tabuleiro. E essas skins foi a maior contribuição da IA nesse caso, a geração de imagens. E essas imagens, como você precisa de alta resolução, você vê ali do lado direito, como é o fundo do tabuleiro, as imagens, quando é feito na gráfica, tem que ter uma alta quantidade ali de pontos concentrados, em 300 pontos por polegada e tal, que é bem diferente de uma imagem na tela. E essa representação aí do meio é um exemplo de uma imagem gerada por IA, que é um azulejinho, que ele já se cola com as imagens do lado, de forma que eu consigo replicar uma única imagem várias vezes, obtendo essa grande imagem que é de alta resolução, que preenche todo o tabuleiro. Enquanto você poderia até achar alguma imagem na internet, mas não com a resolução necessária para ter essa qualidade estética. E ali do lado esquerdo, tô tendo ali no fundo uma torrezinha lá do Castelo de Windsor, que é justamente o que inspirou essa torre do jogo. A primeira versão que vocês viram lá no comecinho, ela é lisa, não tem janelinha, não tem textura ali das pedrinhas. Agora, aquela parte preta ali está mostrando um código em OpenSCAD, que é uma linguagem para gerar sólidos para ser impressos 3D, que foi todo feito pela IA. Você vê, o código é todo documentado, tem ali o Snake Case, que o pessoal da computação sabe, né, que é o padrão lá do Python para você de colocar variáveis, no caso eles põem ali ponto e vírgula no final, tudo certinho, como um programador bom, que é cuidadoso com a documentação faria, porque a linguagem que a IA gera é sempre assim, né, muito tecnicamente boa. E essa é a contribuição da IA nesse caso. E aqui, eu vou adiantar um pouquinho, mas eu só quero dizer que a gente não usa a IA propriamente para fazer as perguntas, porque ela não é capaz de fazer perguntas engajadoras para um jogo desse tipo. Ela não é muito boa para fazer piada, essas coisas. Ela faz uma coisa muito áspera ainda. Acho que daqui a 2 anos eu vou botar no API, ela gera tudo, não vou precisar mais de criar as mais de 1000 perguntas que tem no jogo hoje, né? Bom, aqui os nossos projetos. Vou pegar aqui alguns só para a gente ter uma ideia. O primeiro aqui é o desafio MVP, que foi tem uma disciplina aqui chamada prototipagem, em que a gente precisa pegar um caso, gerar todos os requisitos para gerar o programa lá no final, e no final usa lá diagramas de UML, caso de uso, classe, para poder criar um protótipo para ir ainda pegar requisitos. Isso é o que o pessoal da TI é mais afeito com essas coisas que eu estou comentando aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: a IA gerou todos os desafios, eu só tive que dar uma olhada se estava tudo certinho, colocou nesse formato aí, que é um formato para o blog, em que você tinha tudo muito colapsado, muito fácil de navegar, ali do lado esquerdo os 10 desafios, e a gente dividiu a turma em 10 grupos, e cada grupo pôde pegar um desafio desse para trabalhar. Aí, o que foi feito? Cada grupo pegou uma IA que foi treinada no nosso AVA, nosso ambiente virtual de aprendizagem. O pessoal da pedagogia sabe bem o que é isso, né? Na EAD. E usou essa IA como sendo o gestor que manifestou todo os requisitos, a dor que ele tinha lá no trabalho dele. E aí foi colocado dessa forma para os alunos, desse cenário, como se o gestor tivesse indo para o aeroporto sem tempo, tinha que vir com um questionário todo pré-feito, né, todo roteirizado, e cada grupo fez exatamente isso. Jogou as perguntas, como vocês estão vendo aí, entrevistando via chat o gestor fake, né, um gestor feito por IA, mas que ele dava respostas realísticas e com vantagem. Ninguém deslocou, né, pegou o carrinho para ir atrás de uma empresa verdadeira
Não, todo mundo poderia até fazer mais de uma vez, né? Ter a possibilidade de treinar mais. Essa parte que eles foram perguntando para a IA fez com que eu tivesse um gestor só que entendesse todo o escopo da empresa. Então ele sabia do financeiro, até como é que a TI dele estava contratada. E isso facilitou o exercício. Em 2 horas a gente conseguia fazer uma simulação muito interessante de como é que se faz essa análise, essa recuperação de requisitos, para gerar esses gráficos, gerar toda essa documentação a partir dessa entrevista, né? Esse foi o primeiro uso que a gente fez da IA aí. Aqui na UDF mesmo. Aqui, uma coisa mais simples. Sorteio de problemas para os grupos. Então, eu tenho 10 problemas e N grupos que vão falar desses problemas. A IA criou, então, uma ferramentinha, coisa assim de 1 dia, 2 dias com um prompt bem feito, uma forma de você deixar isso mais lúdico. Eu posso chamar de problema, de tópico, de assunto, posso falar problema A, B, C, ou 1, 2, 3, 4. Os grupos eu gosto de colocar naquele alfabeto fonético da OTAN. Então, meus grupos chamam Alfa, Bravo, Charlie, não chamam 1, 2, 3, 4, né? Poderia ter uma numeração McDonald's, que é hambúrguer, alface, queijo, molho, em vez de maneira que você deixa a turma meio espantada, né? Gerando espanto o tempo todo. E enquanto eu trazia os líderes para minha mesa, o pessoal via isso aí na tela, né? Lá no projetor. A gente ia discutindo aqui como é que ia ficar a divisão e o pessoal que não estava interagindo com o professor acompanhava tudo, mas de uma maneira mais lúdica, com confetes e tal. No final, ele gera já a divisão de problemas para os grupos em uma forma que pode ir direto para uma planilha, facilitando e economizando o tempo do professor. Isso é uma ferramenta que você não faria, a gente não faz, mesmo sabendo programar, porque dá trabalho, é meio custoso e tal, e a gente precisa de agora usar mais intensamente essas formas. E eu só queria mostrar mais uma aqui, o tempo ali já está esgotado, mais um joguinho que foi gerado aqui por IA, se eu consigo passar aqui. Esse aqui é um editor de Portugal, que já traduz para outras linguagens para fazer algum tipo de análise comparada de linguagens, né? Também gerado por IA em pouco tempo. Mas o que eu queria mostrar aqui, para a gente fechar, como não vai dar tempo de a gente ver todos, é um joguinho que eu fiz de RPG, cujo objetivo educacional aqui é tratar do emocional, para tratar da empatia. Porque a gente estava falando, né? A inteligência cognitiva a gente já conhece bastante. Mas quando você fala assim, olha, eu preciso que você dê importância para o clima, que você pare de jogar lixo, que você pare de usar carro a combustão, qualquer coisa desse tipo. Ou eu preciso que você não negligencie o feminicídio, qualquer coisa desse tipo. E se toca na emoção. Isso não é cognição, mas é também um aprendizado. Esse jogo aqui, o Exaf RPG, serve para isso. Quem não conhece RPG, saiba que é um jogo que você assume papéis, geralmente do folclore medieval, né? Aquela coisa mago, cavaleiro e tal. Aqui é a mesma coisa, só que cada um dos personagens tem uma deficiência do tipo, ele é claustrofóbico, ele tem TDAH, então com isso ele não consegue ter as dicas. O cavaleiro ele é forte, ele consegue derrotar os monstros, lá, os haters que tem na Exaf, mas ele não consegue ouvir as dicas direito e por aí vai. É ansioso. Então a gente se coloca no lugar de cada um desses personagens para poder exercitar a empatia. Tá bom? Maravilha. Ladina. Tudo aqui foi gerado com Vibe Coding. E também geração de imagem. Aqui está um tutorial inicial, mas se repararem ali a tela principal do jogo, ela está embaçadinha, porque aqui é um cadeirante que tem deficiência visual. Então, se você pegar esse personagem, você vai ter essa dificuldade. Mas a cadeira dele é eletrônica, já vem com GPS, então ele não precisa do mapa. Tem sempre a compensação. Né? E é ambientado numa escola de governo, a ESAF, que vocês, no caso, quem não é de Brasília não sabe, era a Escola Superior de Administração Fazendária.
Hoje ela é uma escola do Exército. Aqui no jogo ela é escola sobrenatural de aprendiz de feiticeiro. Eu pude emprestar a sigla porque ela já não existe mais. Vigiar cada movimento. E aqui há uma conexão também da API. Tentam entrar na sala, Pode ser qualquer modelo, não? O ChatGPT da vida, de forma que cada vez que a pessoa entra na sala, vem um texto diferente. É o mesmo teor, mas com alguma variação para ficar sempre um jogo com várias possibilidades. Recepção. Né? Elevador mágico. Então, o elevador, o claustrofóbico não pode entrar lá para pegar a poção e assim por diante. Então, esse é um exemplo de como que você poderia usar a IA para passar esse tipo de objetivo educacional. Na taxonomia de Bloom, seria a parte mais emocional, né? E aqui eu tenho um jogo de Tower Defense, que você pode editar ali o mapinha. Eu coloquei a UDF ali como sendo um exemplo de mapa, mas aqui o aluno pode verificar técnicas de multimídia, e inclusive a IA gerou a IA do jogo. Esse jogo é controlado também por computador. Você fala, não quero jogar mais não, quero ligar agora o computador, ele sai jogando aí para mim. E cabe ao aluno que desenvolve jogos e tal, fazer uma coisa equilibrada e tratar. Por exemplo, tem uma navezinha ali que ela é capaz de revidar, ela manda tiro para trás. Isso não é tão comum assim no jogo de Tower Defense. Então você pode ir criando coisas novas para os seus alunos, inclusive que são acostumados com a cultura gamer, né? E aí aquela reflexão que eu falei para vocês do Rubem Alves, né? O professor deve ser sempre um gerador de espantos. Então o pessoal que está aí na lida diária em tentar transmitir conhecimento, ficamos agora a cavalheiro para eventuais comentários e dúvidas. Muito obrigado. É isso mesmo, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Ele não é aluno. É que isso já... Boa noite, professor. Não, professor, está quase na hora de ir embora, vou pegar leve. O senhor falou que os jogos foi vibe coding, né? Isso. Mas o senhor usou qual ou quais linguagens para desenvolver eles? Ok, alguma das coisas que a gente teve que usar aí foi multimídia, né? Então, as imagens eu gerei principalmente em Midjourney, que foi teve uma linha do tempo e a IA muda rápido demais. Então eu comecei com o Midjourney, aí eu fui mudando para o Nano Banana para geração de imagens, que é o que tem de melhor hoje. O Nano Banana 2 é o melhor modelo para geração de imagens. Mas em termos de vibe coding, comecei lá com o ChatGPT, depois fui para o Gemini, eu gastei lá um pouquinho para ter uma versão mais apurada, que ele estava com raciocínio mais aprofundado. Aí hoje, eu já senti isso, mas eu vejo que é quase consenso na área, o melhor modelo é o Claude, e com ele eu tenho feito os últimos projetos, né? Que é o modelo da Anthropic, que está na versão Opus 4.7, que é a mais avançada. Mas não compensa, 4.6, senão você vai esgotar seus tokens rapidamente. Eu não sou aluno, mas se eu fosse, eu perguntaria, porque o senhor falou 2 vezes e eu falei 1 vez, então. O que é vibe coding? Eu não sei se todo mundo sabe, mas se o senhor puder explicar. Só para... Perfeito, né? A gente tem muito... A gama aqui, o espectro é muito grande, tem desde pessoas avançadas até quem está mais caloura na área aí. O vibe coding é justamente essa técnica de você não programar, você apenas falar para o modelo de IA, eu quero que você produza um software, né, um aplicativo, um código assim, 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 especifica e ele gera o código para você todinho, e às vezes gera realmente aplicações avançadas. O problema do vibe coding é quando a pessoa não é programadora e aí a máquina dá as alucinadas dela e perde o controle. Então hoje o mais correto é você gerar código usando o harness, né, que é você ter colocar heads, guarda-reis assim, para deixar sempre as coisas mais controladas, e hoje nós temos ferramentas que ficam até uma semana programando, né? O vibe coding é para coisas mais simples, mais curtinhas. E não sei se o pessoal quer complementar alguma coisa sobre esse meu conceito aí. Perfeito? Mais alguma pergunta? Os alunos? Perfeito, tem uma pergunta ali atrás.
Boa noite a todos. Os senhores falaram que hoje em dia as pessoas estão perdendo a capacidade de pensar por si só, né? Pesquisas mostram que a geração atual está, entre aspas, mais burra que os pais. Então, vocês, os senhores, como professores, que métodos nós podemos utilizar assim para nós podermos sairmos da faculdade conseguindo pensar realmente por si só, sendo capaz de realizar algo básico, por exemplo, como um CRUD, e não ficar totalmente dependente de IA, que nós estamos hoje na geração da IA? Bom, o primeiro passo que eu acho depende boa parte de você, né? Isso vai depender muito de você. Mas se a gente for estudar aí os tempos, né, que hoje em dia nós vivemos agora, mas se você for estudar, você vê que gerações, elas vão crescendo, depois elas vão diminuindo, depois elas vão crescendo, então a sociedade ela vai tendo isso daqui. Então, primeiro, é um processo natural do ser humano, né? E segundo, a sua vontade e a sua capacidade de querer vai ser muito mais do que ter, né? Essa é a minha opinião. Só para fazer um complemento, isso não acontece só na sociedade, só na educação. A pintura, a escultura, a arquitetura, a história tem o seu pico, tem o seu ápice, tem o seu vale, tem o seu ápice, tem o seu vale. O que está acontecendo agora é uma mudança na questão filosófica da assimilação de conhecimento. Eu não concordo muito quando você fala que as pessoas estão mais burras. Eu acho mais preguiçosas. A inteligência está lá. A questão é que nós, assim, eu me incluo porque eu faço parte da humanidade, mas essa geração está mais acomodada porque é muito fácil. Tudo está muito fácil, né? Você consegue acessar qualquer tipo de informação na frente de um computador conectado à internet, com ou sem inteligência artificial, tá? E a questão maior seria a seguinte: o papel da universidade é o de promover, eu acho que eu falei isso hoje, computador. Pega um livro e lê. Livros há milhões, bilhões. Muda dentro de si a ideia desse tipo de assimilação. Não significa que você tem que abdicar. Em alguns momentos, na hora de você validar o que é colocado, ignora. A IA não serve, aí eu vou usar o que o professor colocou. Aí eu vou ser inimigo da IA, por exemplo, né? Embora eu não seja. Na hora de validar, verificar as alucinações, a IA alucina, tá? Ela te dá respostas malucas. Inclusive, muito cuidado se deve ter, porque se você levar a ferro e fogo que a IA coloca, você corre risco de vida, dependendo do que você fale. Então, há situações em que você tem que parar. Eu preciso criar uma empatia com o meu semelhante, então vou simplesmente precisar validar essas informações com o que eu tenho dentro de mim. Você tem valores, você teve educação familiar, você tem estratégias e pontos contrários e a favor dentro do seu conceito, da sua consciência. Você sabe, você toma decisões, não toma? Sem o computador. Então, use esses... Fez um problema qualquer que você tinha que escrever um texto, um grupo escreveu o texto totalmente sem usar IA, outro escreveu pedindo para IA, né, prompt e tal, faça o texto aí, e um terceiro grupo usava a IA, mas como um auxiliar. Ele escreveu o texto e fala, corrige, dá uma olhadinha aí, analisa, vê se tem um jeito de eu melhorar, me mostra outras formas, outras versões. E descobriu-se, foi um grupo muito pequeno, não é uma pesquisa definitiva, não foi feito com milhares de pessoas, foi feito com 67 pessoas, então não pode se dizer que foi uma pesquisa acadêmica acabada, é só uma tendência, uma coisa para a gente ficar ligado, mas descobriu-se o seguinte: no grupo que usou a IA, passou-se um tempo lá, acho que até foi falado alguma coisa disso hoje à tarde, passou-se um tempo, esse grupo não lembrava nada do que foi escrito. Foi talvez o melhor trabalho, né? A IA fez lá um trabalho belíssimo, mas quem fez só usando o prompt não lembrava de nada do que foi escrito. Como foi a provocação inicial do professor, né? O grupo que escreveu tudo sem usar nada, nem computador, nada, foi só, né, talvez um Word lá, não sei como é que foi esse detalhe da metodologia,
lembrava muito mais, lembrava de praticamente tudo. Agora, o grupo que mais lembrava foi o grupo que escreveu e depois interagiu com a IA em cima daquele texto, porque foi brincando com o texto. Então, se você quiser usar a IA e aproveitar o que tem dela de melhor, talvez essa estratégia seja ideal. Você tenha medo, eles são sedutores, os algoritmos, esses modelos querem que você dê nomezinho para ele, comece a tratar ele como se fosse seu amiguinho, gente, e você tem que correr disso. Eles são sedutores, é igual bet, assim, não pense que é uma coisa inofensiva, não. Mas, usando ele como sendo um auxiliar mecânico, né, assim, digital, isso vai te dar o melhor que você pode ter dessa tecnologia. É o que eu acredito que eu faço para mim. Tá? Pratique engenharia reversa. Pegue o resultado e analise como que a IA chegou até ele. Aí você começa a estimular o seu próprio raciocínio. Prontinho? Pessoal, são muitas reflexões, né? A gente está, nesse momento aqui, tendo esse seminário, né? Tendo espaço de reflexão desde ontem que a gente conversa e sempre está aparecendo, né? Novas perspectivas de olhar para a mesma coisa. Eu acho que complementando, né, o que o aluno falou ali, não existe geração melhor ou pior, né? Os especialistas estão chegando nessa conclusão. O que temos é que em cada geração você tem as coisas próprias daquela geração. Eu observo que vocês, assim, né? Já estou dentro de sala de aula há muito tempo. E a gente observa que os alunos têm uma capacidade de olhar para coisas que nós não tínhamos, né? Que a nossa geração que está dando aula, né? Que está ali à frente, a gente não tinha condição, a gente não tinha o conhecimento, o reconhecimento que muitos da geração de vocês têm, né? Um senso crítico muito mais aguçado, um senso de dignidade, de inclusão. Eu vejo muitos bons fatores na geração, mas é como o professor Sérgio falou, tem a questão de como a gente está se acostumando com a tecnologia, né? Ela traz um conforto, ela traz uma facilidade, em alguns momentos nós somos, e isso é qualquer um, nós somos às vezes, digamos assim, a gente usa como uma muleta, né? Como um recurso para facilitar a nossa vida, mas se ela estiver facilitando do ponto de vista de você ganhar tempo para viver com a sua família, para fazer as coisas que não só o trabalho, ótimo. O que a gente não pode é terceirizar o tempo inteiro, né? A ponto de, como a pesquisa que o professor Alexandre falou, a ponto de que um grupo que fez com a inteligência e o outro que não fez tenha resultados tão diferentes, né? Existem outras pesquisas também que já falam que não tem tanta diferença. E aí a gente tem que ver em que viés que a gente está, né? Usar a IA para o trabalho, para o estudo, é algo que a gente não pode mais retroceder. Acabou. Daqui para frente, a gente só tem que se adaptar ao que a gente tem. É como o que a pandemia trouxe para a gente. Ela trouxe várias inovações do ponto de vista de avanço tecnológico, e aí, nos últimos 12 meses, eu acho, assim, né, que veio muito mais forte, mas já está sendo falada há algum tempo, mas nos últimos 12 meses ela tem tido uma repercussão mundial tão grande, né? A gente vê casos de tanto do ônus quanto do bônus, e aí a gente precisa se adaptar. A tua geração vai sair da faculdade não sabendo exatamente como o mercado de trabalho vai estar. A nossa geração, quando entrou na faculdade, a gente meio que tinha uma ideia do mercado que nos esperava, do concurso, né, da estabilidade. Hoje não é mais assim, né? Então, mudou também essa questão. E aí qual é a dica? Se mantenham informados, porque só a faculdade não dá conta, né? Só a sala de aula menos ainda. Você tem que estar o tempo todo se adaptando, interpretando novas visões, vendo o que é tendência, para minimamente, quando você estiver pisando profissionalmente lá no mercado, você está mais
digamos assim, adaptado, não é nem preparado, né? Porque a gente só se prepara mediante as possibilidades, mas pelo menos entendendo como que o cenário está.